mundo da Peppa tem mais de 200 personagens, por isso alguns deles estão desaparecidos. Será que alguns papais e mamães sumiram? Suzy Ovelha. Todo mundo sempre fala sobre o pai da Suzy Ovelha, e o motivo disso é porque ele simplesmente nunca apareceu na série, mesmo depois de mais de 20 anos de série. No episódio Famílias, nós descobrimos que a ovelhinha vive apenas com sua mãe e sua avó, mas é curioso que ele nunca foi mencionado. Uma coisa interessante é que no episódio Festa de Dança, quando a Peppa está falando para sua amiga que se ela dançar em cima dos pés do pai dela, a amiga vai aprender a dançar, a Suzy quase responde que ela não tem pai, mas sua mãe aparece e dança com a filha. O mais estranho é que nunca apareceu uma única ovelha macho em todo o desenho, e isso sempre foi uma coisa super esquisita, você concorda? Se quiser saber mais sobre isso e mais mistérios de papais desaparecidos, fique com a gente. Você já sabe, né? Está começando mais um Teen Videos. Papai Pig. O Papai Pig é um dos personagens mais amados do desenho, mas você já percebeu que ele não tem pais? Os únicos porcos que já são idosos no desenho são o vovô e a vovó Pig, mas eles são os pais da mamãe Pig. Agora, quanto ao pai da protagonista, nós não temos nenhuma informação sobre os pais dele, e isso é um grande mistério, porque no episódio Cápsula do Tempo, nós descobrimos que o Papai Pig estudou na mesma escola que a Peppa e foi aluno da Madame Gazella, ou seja, ele cresceu naquela mesma cidade. Isso quer dizer que os pais do Papai Pig moram ou moravam naquela cidade, e mesmo assim nunca apareceram em mais de 20 anos de desenho. Será que eles estão vivos? Isso ainda é um grande mistério. Pedro Pônei. Você conhece o pai do Pedro Pônei? Ele é um médico dos olhos e ajuda as pessoas a comprarem seus óculos para enxergar bem. Ele aparece no episódio em que o Pedro precisa fazer exames de vista. O pai do Pedro também faz parte do time de futebol do Papai Pig, mas o curioso é que ele quase nunca aparece na série. E talvez você possa dizer que ele não precisa estar tão presente no desenho, já que o Sr. Pônei não é um protagonista. Sim, isso é verdade, mas lembre-se de que a Peppa já deixou bem claro que ela tem um crush romântico no Pedro. Ela chegou a falar que se casaria com um colega no futuro, ou seja, faz sentido a família dele aparecer mais vezes, certo? Mandy Rato. A família da Mandy Rato também não aparece muito. A mãe dela está mais presente na vida da filha, mas o pai dela não está, e isso é um mistério. Nós temos uma cena no episódio Famílias em que a ratinha está brincando com os pais, mas tem um problema. Se o Sr. Rato existe, então por qual motivo ele não estava no aniversário da própria filha? Isso não é esquisito? A Mandy fez o aniversário dos sonhos no mundo do queijo, mas o pai dela não estava lá. A gente não sabe se ele foi viajar, mas faltar no aniversário da filha não é nada legal. Fred Raposo. O Fred Raposo é um personagem que todo mundo gosta, mas sente pena dele, porque o garotinho tem um pai que é um ladrão. Mas não é dele que nós vamos falar aqui, e sim da Senhora Raposa. Onde está a mãe do Fred? Ela existe no desenho, mas quase nunca aparece e não está presente na vida do filho. Se você nunca viu a Senhora Raposa, ela está jantando em um restaurante romântico com o Senhor Raposo no episódio de aniversário do vovô Pig. Só que o mais estranho é que, no episódio Famílias, quando a Madame Gazella pede para que as crianças desenhem com quem elas moram, o Fred fala apenas do pai dele. Será que isso quer dizer que os pais do pequeno Raposo vivem em casas separadas? Isso ainda é um mistério. Será que o casal se separou e a Senhora Raposa foi morar em outra cidade e que o Fred está triste com isso? Essa teoria é muito possível, porque ele deveria ter mencionado a mãe no desenho sobre as famílias. Você costuma desenhar sua família? Comenta a hashtag desenho pra gente se conhecer. Molly Toupeira. Os pais da Molly Toupeira também são personagens que precisam aparecer mais vezes. E sim, é o mesmo caso de outros amigos da Peppa que não são tão protagonistas assim. Mas nós vamos te mostrar o porquê o senhor e a senhora Toupeira são um mistério e entram para a nossa lista. Eles aparecem no episódio que leva o nome da Molly. A Peppa conhece a casa da nova amiga que mora debaixo da terra. A pequena toupeira também está ao lado do pai no episódio de carnaval. Mas o mistério aqui é onde eles estavam quando a Molly entrou no porão da polícia e roubou um tesouro de lá. No episódio do tesouro enterrado, as crianças pegam um baú de tesouro que estava no porão da polícia. E isso é muito sério. Se a filha deles quase teve um problema com os agentes da lei, era para eles terem aparecido, você não acha? Simon Esquilo. Lembra do Simon Esquilo? Ele é um dos melhores
melhores amigos da Belinda Urso e da prima da Peppa, a Chloe Pig. Mas onde está o pai dele? Todos os fãs do desenho na internet acreditam que o garotinho Esquilo é filho da policial Esquilada, a parceira de trabalho do policial Panda, até porque ela é a única personagem da espécie dele. Mas onde está o pai do Simon? Ele nunca apareceu, e isso é um mistério na série. Tudo bem que o garoto não está em muitos episódios, mas você sabe como são os fãs. Nós queremos todas as respostas e todos os detalhes. Charlotte Ovelha. A Charlotte Ovelha é um grande mistério na série. Ela é a prima mais velha da Suzy, e os pais dela nunca foram mencionados no desenho. E você sabe o porquê isso é um segredo? É simples de responder. No episódio em que a vovó Ovelha vai morar na cidade, nós descobrimos que a Charlotte é neta dela, ou seja, pelo menos o pai ou a mãe da Charlotte é irmã da mãe da Suzy. Sendo assim, onde eles estão? A vovó Ovelha teve no mínimo 2 filhos. Mas onde estão os pais da Charlotte? Que mistério. Candy Gato. O Senhor Gato, que é o pai da Candy Gato, é um personagem que precisa aparecer mais vezes. Ele desaparece muito, e tem vezes em que a cor do pelo do personagem muda de laranja para marrom escuro. A mãe da Candy trabalha no escritório do Papai Pig. Ela cria formas no computador, ou seja, ela deve ser algum tipo de arquiteta. E, por ser próxima do pai da Peppa, ela aparece mais. Agora, o Senhor Gato tem uma lanchonete de doces, mas esse personagem não tem muita participação na série. E isso é um pouco triste, você não acha? Gerald Girafa. Os pais do Gerald Girafa são 2 personagens que realmente deveriam aparecer mais na série. Primeiro porque eles são girafas. Eles são os personagens mais altos do desenho. Ou seja, todo mundo deveria enxergar os pais do garoto de longe. Mas eles nunca mais tiveram uma participação boa no mundo da porquinha, mesmo tendo trabalhos interessantes. A senhora Girafa trabalha no restaurante mais chique da cidade, enquanto o senhor Girafa é cuidador do zoológico do mundo da Peppa. Por qual motivo esses 2 personagens não aparecem mais vezes nesse mundo? Eles deveriam ter mais espaço no desenho, você não acha? Até porque eles são enormes. Aqui no canal tem vídeo novo todo dia, então se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro. Gêmeas. Todo mundo conhece os pais da Ped e da Pandora Panda. A senhora Panda é bombeira, enquanto o senhor Panda é policial. Mas tem um problema com isso. Onde está a senhora Panda em todas as emergências que acontecem naquela cidade? Você sabe que sempre que acontece um resgate na cidade da Peppa, é a Dona Coelho que resolve o problema. Mas, espera, o que exatamente a senhora Panda fica fazendo quando acontece um acidente ou quando as pessoas precisam ser resgatadas? Será que a Dona Coelho roubou o emprego da mãe das pandas gêmeas? Isso seria terrível, e por causa disso, é bem possível que a personagem tenha desaparecido da série. Fala pra gente o que você acha dessa teoria. Carol Vaca. Todo mundo sabe que a senhora Vaca tem uma filha chamada Carol Vaca. Essa personagem sozinha já é um grande mistério no desenho, porque aparece em vários episódios, tem a mesma idade da Peppa, mas nunca conversou com a protagonista e nem estudou na mesma escola que ela. Mas quem é o pai da Carol Vaca? E não, nós não estamos falando do Sr. Touro, porque é impossível que ele seja o pai dessa vaquinha. O primeiro motivo é porque a Carol Vaca não estava no casamento da sua mãe com o Sr. Touro. Se ele fosse o pai dela, então, provavelmente, o Sr. Touro e a Sra. Vaca já estariam casados. E outro motivo é que, no começo da série, o Sr. Touro vivia aparecendo na escola da Peppa. Ou seja, se ele fosse mesmo o pai da pequena vaca, ele estaria em outra escola, e não no lugar onde a Peppa estuda. Por isso, todo mundo se pergunta: onde está e quem é o pai da Carol Vaca? Danny Cão. Um outro papai que desapareceu é o Capitão Cão. E sim, nós sabemos que o pai do Danny voltou para casa e prometeu que nunca mais iria voltar para o mar. Mas mesmo assim, ele é um personagem desaparecido, porque abandonou o Danny e a esposa para viver aventuras com seu barco. Ele é um personagem que precisa explicar o motivo de ter feito isso. E a desculpa de que ele foi encontrar tesouros não funciona por vários motivos. O primeiro é porque a família do Danny não está tão rica assim. E o segundo é que o pai do Danny não poderia sair atrás de tesouros. Ele fazia parte da marinha e não era um pirata. Somente piratas procuram tesouros. É por isso que fica o mistério. O que exatamente o Capitão Cão
irmão foi fazer em alto mar? Zoe Zebra. Seria interessante ter a participação da Senhora Zebra um pouco mais na vida da Zoe Zebra, você não acha? Essa personagem é filha do Sr. Zebra, que é o carteiro da cidade, mas a mãe da Zoe aparece no episódio da Festa do Pijama. Na teoria, o Sr. Zebra busca e entrega cartas em vários lugares do mundo, ou seja, é a Senhora Zebra que cuida e participa da vida da filha. Mas onde ela foi parar nos novos episódios da série? Isso é realmente um grande mistério na série que precisa ser resolvido. Rebeca Coelho. E por fim, nós temos que falar da Senhora Coelho, que é diferente da Dona Coelho. As duas são irmãs gêmeas, mas a Senhora Coelho é a mãe da Rebeca, e essa personagem quase nunca aparece no desenho. Será que ela está ocupada demais cuidando dos filhos? Isso é um grande mistério no desenho, e essa personagem precisa estar em mais episódios. Talvez até mostrar que ela trabalha tanto quanto a irmã. Mas se você não quiser ver o nosso canal desaparecer, como todos os personagens dessa lista, fique com a gente. Deixamos 2 vídeos na sua tela para você escolher e continuar se divertindo com a gente. Até o próximo vídeo!